Amém? Meu irmão. Eu estou aqui arriscando ir com o meu 5G. E se por acaso cair, o senhor conseguir continuar daí, tá bom? Tá bom. Aí o senhor me marca e a obra não pode parar. Eu, graças a Pai, boa noite a todos. Quem vai chegar daqui a pouco aí. Entrou um pessoal e viu que caiu. Tô, 5 vezes caiu. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Estou muito convicto que estamos no caminho certo, pastor. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Simples. Hoje eu tive uma experiência. Eu estava saindo com a minha mãe, a gente foi até a casa do meu irmão. Eu precisava passar lá, conversar um assunto com ele. E de lá eu ia seguir para o meu treino, para a minha corrida. Ficaria lá uma meia hora na casa dele, conversaria um pouco. E aconteceu uma coisa assim que quando a gente saiu da nossa rua aqui, nada. A minha mãe escorrega numa pedra. Eu estava levando, como eu estou sem carro, por enquanto, eu estava levando um galão com água vazio para ela ir no carro e pegar com a minha mãe. Quando ele saísse lá, pegaria, que é um pouco mais na frente, próxima rua onde ele mora. Do nada, a minha mãe, simplesmente com o meu celular na mão, disse: minha mãe, segura o celular, porque eu seguro o galão, ela escorregou numa pedra e caiu, o celular foi assim, ó. Foi um barulho tão grande, todo mundo na rua olhou, assim, quem ia passando na rua. Ela poderia ter se machucado muito mais e o celular poderia não estar prestando para nada. Graças a Deus, deu um trincozinho na tela, são bens materiais, depois ela machucou um pouco a perna, mas depois eu detectei e vi que não era nada. Mas assim, eu estava pensando, na hora, a única coisa que eu pensei foi na live de hoje. Então, eu tenho certeza que o inimigo procura atingir de todas as áreas. Alguém vai dizer assim, aqueles que não creem: ah, mas todos vocês é o inimigo. Da mesma forma que eu tenho o direito totalmente democrático de acreditar que ele interfere em algumas coisas, eu respeito você não acreditar. Agora, não queira desacreditar e desfazer daquilo que a gente acredita. Então, nós estamos muito tranquilos. Algumas pessoas certamente já, em motivo de o horário, que eu atrasei um pouco, tantas outras coisas, e as pessoas foram dormir. Paz, pastora Simone, seja bem-vinda. Mas nós estamos aqui e vamos seguir com o propósito. Outras pessoas me reclamaram que não estão conseguindo conectar. Tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo. Eu estou testando de um outro aparelho aqui, estou tentando conectar. Eu estou com outro aparelho aqui tentando conectar e não estou conseguindo. Porque está caindo a conexão toda hora, mas amém. Pastor, fique à vontade. Graça e paz. Ela, infelizmente, nós estamos no mundo e o inimigo vai atacar, né? Um amigo não derrubaria a gente. Isso é uma certeza, né? Não é um amigo. Não é. E eu sei pelo conteúdo que Deus vem falando comigo a respeito dessa live. Já tem 3 semanas atrás e nós não conseguimos fazer essa live. Né? Verdade. E eu sei o quanto que essa live ela vai curar, ela vai libertar muitas pessoas. A live de hoje, ela é um pouco pesada, ela é dura, tá? Mas ela cura. Ela vai trazer cura. Glória a Né? Deus. E a senhora, sua mãe, pastor, ela está bem? Como que ela está agora? Me falei. Tá bem, tá bem, tá bem. A gente passou um gelo, eu como tenho alguma experiência na área de enfermagem, essa coisa assim, só fiz um teste na hora e vi que não tinha tido fratura nem nada, e graças a Deus ela tá bem. Graças a Deus ao Maico, que está chegando aí, a pastora, Seja bem-vindo, Maicon, graças a Paz. a todos vocês. Hoje eu vou começar falando de Jacó. Né? O nascimento de Jacó, toda a trajetória
de Jacó. Então, vocês puderem estar compartilhando esse vídeo, vocês puderem ficar aí, fazer uma forcinha de ficar aí pelo menos 1h30 conosco, né? No máximo, vai ser muito edificante para a vida de vocês. Amém? Eu vou começar Amém. aqui. Amém. Falando da forma que Jacó ele veio ao mundo. Ele estava na barriga da mãe deles, dois, Jacó e Esaú. A palavra vai falar que a mãe gostava de Jacó lá na frente, depois do nascimento. Tá? Jacó, quando ao nascer, o primeiro que nasceu foi Esaú. Mas Jacó segurou no calcanhar de Esaú, porque ele queria nascer primeiro, ele queria primogênito, ele queria ter aquilo. E ali ele já saiu. Muitas pessoas falam, não, Jacó significa enganador. Não, não é isso. Jacó significa mão no calcanhar. Por isso que colocaram o nome dele de Jacó. E Esaú, por sua vez, saiu um menino com muito pelo, né? Muito peludo, ruivo. E isso foi indo, eles cresceram. Por que eu falei que a mãe gostava de Jacó? Ela tinha preferência por Jacó, assim como seu pai por Esaú. Muitas vezes nós ferimos um filho sem antes mesmo de ele nascer, dando preferência, ele estando na barriga. Ele já tem vida. Muitas vezes você fala assim, não, eu queria uma menina, e é um menino. Você está declarando isso sobre o seu filho que está para nascer. Sobre um ser que nem nasceu ainda, e você já está menosprezando ele, você está desprezando. Não, mas é uma escolha minha, não. Filho não é uma escolha nossa. É Deus que nos dá. É Deus que nos agracia com filhos. E isso foi indo, e conforme eles cresceram, Esaú, ele era um belo de um caçador. Ele tinha isso como bem na vida dele, era um dom dele, né? Caça. Por outro lado, Jacó, ele era um bom cozinheiro. Mas chegou um certo tempo que Esaú, cansado, ele quis fazer uma troca com Esaú. E Esaú, com fome, fala assim para ele assim, me dá um pouco dessa comida. Ele falou assim, não, faço uma troca com você. Você me dá a sua primogenitude. E Esaú, cansado, né, por tudo que já tinha acontecido no dia dele, ele falou, tá bom. Ele falou assim, então, você vai jurar. E ele jurou, e ele fez essa troca com ele. E Jacó deu o ensopado para ele. Só que ali foi o começo de tudo. Jacó já começa a enganar o seu próprio irmão. Quantas vezes você engana o seu irmão e não precisa ser grosseiramente? Só mesmo com um ato de uma mentira, ou até mesmo de um jeito de você se portar. Na frente de muitas pessoas, você não se porta da frente que você se portaria na frente do seu irmão. Você esconde. Você está fazendo uma troca, porque você está querendo passar algo que você não é. E isso vai trazer um problema para você no futuro. E com isso, a mãe, que nem eu falei no começo, ela gostava de Jacó, mas tinha um problema para colocar como é que se diz? Esse caso em andamento, para colocar esse plano em ação. Porque só quem poderia colocar a bênção era o pai sobre o filho, não era a mãe. Tanto que Esaú era o filho, era o primogênito, e o pai gostava dele. E o que acabou acontecendo? A mãe teve um plano, falou para Jacó, faz o seguinte, e o pai já não via mais, o pai já não conseguia enxergar mais. O pai ele já não tinha
ele não via, ele só simplesmente ele tocava e via que era Esaú. E então ele colocava, via o filho cheio de pelo, falava, esse aqui é Esaú. E aí a mãe teve uma ideia. Vamos fazer o seguinte, Jacó. Você faz um... E Jacó pede um ensopado para Esaú. Enquanto isso, Esaú sai da tenda e vai caçar. Muitas vezes, irmão, você vai querer ocupar um lugar que não é seu. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Não precisa você forçar. Não precisa você querer enganar ninguém. O que é seu, é seu. E ponto final. Deus não é um Deus que volta atrás que nem nós. E hoje falamos uma coisa e amanhã falamos outra. Não, Deus não é assim. O que ele fala, ele vai cumprir. E Esaú sai para a caça, porque o pai queria comer um ensopado. E a mãe, sabendo disso, ouviu essa conversa entre o pai e o filho. Jacó estava fora. Ela chamou Jacó, não, prepara aqui o ensopado, tudo, prepararam o ensopado. Ela pegou, colocou pelos nele, como se fosse de um animal, e colocou, tá? O pai já não enxergava, falou, é você, meu filho Esaú. Quando ele entrou na tenda, ele só chegou perto do pai, não respondeu nada. Ele falou, aí a mãe ajudou, abençoa, e ele colocou a mão e abençoou ele. Nisso, Jacó saiu da tenda. No que Jacó saiu da tenda, chegou Esaú, sem saber de nada. E ele fala assim, como? O pai fala assim, não, mas eu acabei de te abençoar. Caiu a ficha de Esaú. Opa, abençoou Jacó. E o pai triste, porque foi enganado pelo seu próprio filho. Quantas vezes você não está enganando a Deus? Quantas vezes você não tem enganado a Deus? Tem ido à igreja com um coração e quando você chega em casa é outra. Quantas vezes você tem se colocado de frente de pessoas e por trás você é outra? E Jacó saiu. E Esaú ficou triste, ficou bravo. Ah, mas irmão, ele vendeu lá atrás para ele. Mas quem quis saber? Para ele, não era tanto, não tinha tanto valor assim. Ele veio cair na real depois. Por que tanto Jacó lutava por isso? Porque Jacó sabia o que era o valor que tinha. Muitas vezes, irmão, nós não damos o devido valor ao que Deus tem colocado em nós. Nós temos o Espírito Santo, você é valioso para Cristo. E muitas vezes você não dá valor a isso. E leva a sua vida de qualquer jeito. Uma vida cheia de pecado. Uma vida que não perdoa o seu irmão. Não quer saber de nada. Ah, eu vou viver dessa forma. Eu nasci assim, eu morri assim. Só falta cantar a Gabriela. Só falta. Síndrome de Gabriela. É. Só falta. Só falta. Porque você nasceu de novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Ah, irmão. Ah, mas eu não me batizei ainda. Se você está aqui na live e não se batizou, irmão, digo para você, fique até o final, então, para você poder entender. E nisso, Esaú queria matar o irmão. E Jacó, a mãe pegou e falou, foge. A mãe, foge, porque o seu irmão quer lhe matar. E Jacó fugiu. Ele não tinha o que comer. Mas, sempre quem engana, sempre vai ter alguém que vai enganar ele. Verdade. E ele correu. Ele foi lá para o lado de Labão. A história vai contar a história dele lá. E ele era apaixonado por Raquel. Ele foi enganado. Ele trabalhou 7 anos de graça para ele. Quando ele foi, para resumir, Labão pegou e pediu, mas só que Raquel era a filha mais nova, não se casava a filha mais nova antes da mais velha. E na noite do casamento ele fez Lia entrar. E aí ele casou com ela.
E aí como que ficou as coisas? Depois ele trabalhou mais 7 anos de graça para poder sair. 14 anos. Mas só que houve algo na vida de Jacó. Jacó, ele queria permanecer ali firme. Ele começou a ver que ele queria mudança. E aí ele vai começar a ir no monte chamado Jaboque. Se eu não me Jaboque. E lá ele tem um encontro com Deus. O lugar foi chamado de Peniel. Quando você vê as igrejas falando Peniel, encontro com Deus, é referente a essa passagem. E ele teve um encontro com Deus. Vou ler conforme está aqui na Bíblia, tá? Isso daí está em Gênesis 31, 28. Então diz: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ele lutou com Deus e com os homens. Deus começou a tirar tudo. Ele tinha uma pedra para ele deitar a cabeça. Ele tinha uma pedra. Mas o que eu quero falar não é dessa parte em si, mas qual tem sido o seu nome diante de Deus, diante dos homens? Adúltero? Ladrão? Mentiroso? Porque você se torna, o seu nome se torna o que o seu pecado é. Porque você pode ver uma mulher que ela comete adultério, como que você chama ela? Adúltera. Um cara que ele mente, como você chama ele? Mentiroso. Um cara que ele gosta de briga, você vai chamar isso, é brigão. Ah, lá vem um briguento. Lá vem ele. Qual tem sido o seu nome diante de Deus? Porque você pode esconder de mim, você pode esconder da sua família, você pode esconder de qualquer pessoa. Mas você não vai esconder de Deus. Mas Jacó tinha outra coisa também com ele. Ele tinha um problema com o irmão dele. Ele ofendeu o irmão. Ele tinha que resolver isso com o irmão dele. Para você chegar diante de Deus, não é simplesmente eu vou lutar por isso e pronto, acabou. Não. Você tem que... Tudo que você deixou para trás com contenda com pessoas, você tem que resolver. Porque senão isso vai causar problema para você no futuro. Mágoas mal resolvidas, pessoas que você feriu, pessoas que te feriram. Muitas vezes, você não é nem Jacó, você está no lugar de Esaú. Você está ferido, porque alguém te roubou algo, porque alguém te falou algo que não devia, e você ficou chateado. Isso acontece muito entre família. Uma mãe que diz algo para um filho também que fala algo para uma mãe e magoa. Quantas famílias hoje você vê por aí um pai matando um filho, filho matando o pai, o marido matando a esposa, uma palavra. Ah, perdi a cabeça. Depois você vai ver a entrevista. Ah, mas eu perdi a cabeça, ela acabou falando coisa para mim que não devia. Mas essa noite, estou dizendo, essa noite, vou dizer novamente, essa noite é noite. Aleluia. É noite pura, é noite de transformação. Muitas vezes você tentou procurar solução para a sua vida num terreiro de macumba. Você tentou fazer macumba para alguém, uma amarração, ou algo que prejudicasse alguém, tanto espiritualmente. Não tem aquelas pessoas que falam assim, Senhor, pesa a mão. Não, irmão, não é assim que funcionam as coisas. Se você está certo, Deus é justo e fiel com você.
Não precisa você querer colocar justiça sobre o seu irmão. Em Tiago fala, quem somos nós para poder julgarmos, sendo que nós não temos nem poder para julgar a nós mesmos. Esta noite é uma noite de restauração. Mas aí é que tá. Você quer ser restaurado? Você quer realmente ser curado? Porque depois que você estiver limpo, irmão, você precisa se encher com o Espírito Santo de Deus. Para que aquilo que está na sua vida não venha retornar. Está querendo dizer que eu estou com demônio, irmão? Eu não sei da sua vida. Eu não posso dizer por você mesmo. Mas a sua conduta diz por si própria. Ah, mas eu vou para a igreja, eu oro, eu jejum. Glória a Deus por isso, eu leio a Bíblia. Mas se você não perdoa o seu irmão, sabe o que a palavra diz? Em 1 João capítulo 3, versículo 15, que você é homicida. E o homicida não herda o reino dos céus. Só esse fato de você não amar o seu irmão, você já está fora do reino. Ah, mas servir a Deus é complicado. Não, irmão, não é que é complicado. É porque nós veíamos de uma forma que era totalmente errônea. Então a gente se acostumou com isso. Nós temos essa cultura. Um país, vou dar um exemplo de um país como a África. A cultura tem muitos Pastor, deuses. continua aí. Pastor, eu vou me ausentar por 2 minutos. Eu só vou fazer um ajuste no equipamento aqui. Eu descobri qual é o problema. Vou só fazer um ajuste. Se eu continuar, eu estou te ouvindo, tá bom? Um país que ele tem uma cultura, que nem no caso da Angola, que tem vários deuses, eles adoram até árvores, se você for ver. Né? Então, eles se tornam uma cultura no país. Então, para eles, aquilo é normal. Nós, no Brasil, se você vê um cara adorando uma árvore, você vai falar, você é doido? Mesmo até quem não é cristão vai falar, você tá maluco? Por quê? É a cultura. Até mesmo dentro do Brasil, de região para região. A forma daqui de São Paulo é uma, em Natal já é outra. A cultura vai mudando. A forma, as comidas vai mudando. Né? Então, para nós mudar também da velha criatura nossa para um novo homem que Cristo quer, que é esse que nós estamos falando, em 2 Coríntios 5:17, e tudo que faz novo vai tempo. Não é de qualquer maneira. Por quê? Porque o reino dos céus é conquistado à força. Não é qualquer um que vai entrar. Tanto que o que a palavra diz? Que a porta é estreita. Não é qualquer um que vai entrar. Você vai ter que renunciar a muita coisa na sua vida para você entrar por essa porta estreita. Na porta larga, vai passar muita gente. Infelizmente. Eu luto para que isso não aconteça. Por isso que eu estou aqui nessa live, orientando, trazendo para que vocês entendam que vocês precisam estar limpos. Ah, mas pastor, você está falando de mim e não está falando do senhor? Não, de mim também. É uma luta diária. Todos nós precisamos estar constantemente limpos. Pois a palavra de Deus fala que ele vai buscar uma noiva limpa e remida. Limpa como? Pelo sangue do Cordeiro. Mas como que ele limpou? Na cruz do Calvário, quando ele pagou pelos nossos pecados. Quando derramou o sangue dele. Dos nossos pecados. Esta noite, eu peço para você, qual tem sido o seu nome? Qual tem sido a sua dificuldade diante disso que eu estou passando para você? Porque muitas vezes o ofensor, para ele esqueceu. Mas o ofendido não. Mas entenda uma coisa, muitas vezes você também ofendeu. E o Espírito Santo está te trazendo a memória agora. Tem parente que você
fala com ele quantos anos? Quanto tempo? Ah, mas é melhor ele lá do que... É melhor ele lá e eu aqui. Mas você perdoou ele? Ah, eu perdoei ele de... Ah, eu perdoei ele lá. Mas você falou para ele que você perdoou ele? A palavra fala que você tem que confessar. Para você também ser perdoado. A palavra diz que quem muito ama, muito também é perdoado. Então, irmãos, nesta noite, que em nome de Jesus Cristo, você abra o seu coração para o que vai acontecer aqui. Essa live, se você conhece alguém que está nessa situação de mentira, de engano, que sofre por estar enganando alguém, que não... Enganando alguém não vai sofrer, né? Porque ele está enganando, para ele está sempre nessa zona de conforto, que está sendo enganado. Uma pessoa que ela é dura de coração para perdoar, mande depois essa live para ele. Eu vou esperar o pastor Efraim voltar e vou ver se ele tem algo para dizer. Porque hoje nós vamos fazer uma oração em cima disso. E esta oração, creio que vai restaurar muitas famílias. Creio que Deus vai agir e que o Espírito Santo vai até aí tocar cada um de vocês. E assim, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, irmã Nalva. Marta. Pessoal aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal. Anderson, Deus abençoe, Anderson. O menino é precioso. Boa noite para todos vocês que estão aí na live. Amém? Toda libertação, ela vai exigir de você uma renúncia. E toda renúncia, ela dói. Porque ela não simplesmente é aqui, agora e pronto, acabou. Não. A renúncia, ela é constante. Você tem que renunciar sempre. É como uma casa. Você tem que estar sempre limpando. Porque senão, sempre vai estar suja. Então é necessário que ela esteja sempre limpa. Amém? Amém, pastor Efraim? Amém. Eu estou já reajustando aqui. Deixa eu ver se agora vai dar certo. Espera aí. Se eu cair, se eu seguro aí que eu já volto. Esperar um pouco o pastor Efraim. Tá me ouvindo? Bem baixo. Espera aí. Tá me ouvindo agora? Continua baixo, mas pode falar. Não sei se Espera aí. Aqui tá tudo. Espera aí. Paz, irmã Nalva. Espera aí que eu vou dar um jeito aqui. Eu já resolvo isso agora. Pode ser eu, Emanuel. Espera aí. Só um momento. A minha internet parece que ela deu uma estabilizada agora. Eu desconfio que talvez eu caia. Eu vou deixar assim mesmo. Tá me ouvindo agora? Uhum. Consegue me ouvir? Vamos lá. O que acontece? Eu estou com um texto aqui no meu coração e eu quero ler. Eu estava ouvindo atentamente o que o Senhor Deus estava ministrando ao seu coração. E é como eu falei na live do meu dia hoje. A gente só diz o horário que vamos fazer e não entramos em detalhe mais nada. Porque o Espírito de Deus, ele precisa fluir. E dentro disso, eu acredito que no reino de Deus não existe aquilo que chamamos de coincidência. Deus não trabalha com essa ótica. Deus não trabalha assim.
Eu acho que vai cair. Eu preciso restaurar meu áudio aqui, só um minutinho. Só um momento, pastor. Tá bom. O meu áudio. Agora? Consegue me ouvir melhor? Tá baixo, mas pode continuar, pastor. Eu acho que é os meus fones de ouvido, calma aí. Não, o problema está comigo. Agora tá Eu bom. não estou conseguindo. Não, tá bom. Eu não estou Tá bom. conseguindo conectar. Eu não estou conseguindo conectar, vai sem fone mesmo. Vamos E o que sem- acontece? O fone está carregado, esse aqui 100%, esse outro aqui 150% e 100% não está dando certo, o outro está 50%. Vamos ver. Então, eu estava hoje, ontem na verdade, eu estava meditando. Não sei se o senhor lembra, aquela live que deu mais de 100 visualizações no outro dia, ela surgiram algumas perguntas e o senhor respondeu, eu respondi. E eu estava, olha, meu Deus, abri bem em cima. Eu estava justamente meditando nesse texto. Esse texto aqui que eu vou ler agora. É o texto que Deus tinha colocado no meu coração ontem. E como eu começo a trabalhar, e você trabalha em home office, com o celular e no tablet, acaba 150%, 100% não está dando certo, o outro está 50%. Vamos ver. Então, eu estava hoje, ontem na verdade, e aí, diante desse cenário, eu estou com retorno aqui agora e tá bom o retorno. Tá bom. Estou conseguindo aqui. E eu almocei ontem, fiz uma live ontem do meu dia, do Clamor do Meu Dia, e depois eu fui tirar um período de uns 50 minutos para descansar, para voltar ao segundo período da tarde a trabalhar. E antes eu me deparei com esse texto aqui, e eu quero ler, porque ele elucida muita coisa. Ele responde e norteia para nós, enquanto cristão. Eu sinto muito, eu com pesar no coração, que textos como esse, eu não estou querendo nortear, tá? Não interprete mal os haters, os críticos de plantão, por favor, não interprete mal. Mas textos como esse deveriam ser mais pregados nas igrejas. Eu vou ler o texto, é um pouco longo, mas eu vou ler Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22. Mateus 12, a partir do 22. A tradução que eu tenho em mãos aqui, deixa eu ver de quem é essa Bíblia. É a Bíblia que foi feita em homenagem ao centenário das Assembleias de Deus aqui no Rio Grande do Norte, a edição comemorativa dos 100 anos, que é de 1918, que foi fundada a igreja no Rio Grande do Norte. Em 2018 ela fez 100 anos. E é uma tradução bem a chamada Bíblia do Centenário, a revista e corrigida. Mateus 12, 22, a blasfêmia dos fariseus. Esse mesmo texto está em Lucas 11, do 14 ao 23. Versículo 22. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe:
todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, não está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. De novo. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, vos digo que todo pecado, esse é muito forte. O que eu vou ler, não estou lendo agora, é o verso 31. Portanto, eu vos digo que todo pecado, blasfêmia, se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, e ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não ser-lhe-á perdoado. Nem nesse século, nem no futuro. Eu quero... Porque se a pessoa não será perdoada, como que ela vai para o céu? Automaticamente, a teologia, de uma forma simples, rasa, ela diz que esse é o pecado que carimba o passaporte direto para o inferno. Eu concordo, eu não quero discordar em nada. Eu só quero dizer que para evitar que esse pecado não seja cometido por mim, pelo senhor, pastor Ricardo, pelas pessoas que estão nos ouvindo, assistindo melhor, por aqueles que vão assistir esse conteúdo depois, só existe uma forma. Por que eu estou dizendo isso? Surgiu uma polêmica de ontem para hoje, não sei se vocês acompanharam, de 2 pastores. E eu vou dizer o nome aqui porque está na internet. Um é pastor Elias, de uma igreja muito abençoada. Eu já estive até na sede dessa igreja, já ministrei lá, há muitos anos atrás. É um pastor muito conceituado. E teve uma fala do pastor Marcos Feliciano, que ele disse essa semana agora, que as igrejas, as pessoas com espírito de Zé Pilintra, com espírito de pombagira, estão cultuando as igrejas, estão cultuando no nosso meio. E ele foi dizendo uma série de espíritos que não tem base bíblica para esses nomes, mas nós sabemos que eles existem. Veja bem, esses espíritos que o pastor Marco Feliciano citou, não tem nome deles na Bíblia, isso é fato. Mas isso não significa que eles não existam. Eles existem nas religiões afrodescendentes. Isso é fato e todos nós concordamos. Agora, quando eu vi a fala do pastor, pegaram o texto da mensagem e eu automaticamente me posiciono com algumas coisas. Eu marquei ele. Eu conheço o Marcos Feliciano pessoalmente, vi-o começar. De tantos homens de Deus que começaram naquela época, a gente começou junto, ele foi o único que acreditou e teve uma esposa que acreditou no ministério dele, e ele chegou onde chegou e ela acreditem, ela é 80% do ministério dele. Ela é muito fundamental para ele, ela ajuda demais ele. E é uma grande mulher de Deus, não aparece. Mas eu digo porque eu conheço. E aí o que acontece? Diante desse cenário, o outro pastor, esse muito conceituado, um teólogo, doutor, eu esqueci o nome dele, Elias Cross, não é Elias Cross não. Depois eu lembro o nome dele. Mas ele disse que se o pastor Marco Feliciano estava dizendo isso, era na igreja dele que esses demônios, que essas entidades cultuavam. Porque na igreja que ele presidia, no campo que ele preside, nas congregações, quem atua é o Espírito Santo de Deus. Eu concordo. Mas aí o Senhor me trouxe uma experiência. Eu não tinha programado para falar isso. Não era nada disso que eu ia falar. Ainda tem outro texto que eu vou ler. E aí, eu lembrei que em 1996, eu começando o ministério, estava dirigindo uma vigília, fui substituir um amigo meu. Eu era o segundo dele, ele teve que fazer uma viagem missionária. E nesta viagem, ele disse, Efraim,
você vai dirigir a vigília. Eu disse, ele disse, rapaz, você dirige melhor do que eu, Efraim. Fique tranquilo, dirija a vigília e faça conforme você vem que eu já tenho feito. Tinha muitas pessoas ali, umas 200 e poucas pessoas, eu calculo, era um salão muito grande. E tinha muitos pastores na minha retaguarda que foram lá, eu convidei alguns para pregar, e quem dirige não prega. Foi assim que eu ensinei, que fui ensinado. Se você está dirigindo o culto, você não tem que pregar. Você dá as oportunidades, etc e tal. Tem o pessoal que estava acostumado a louvar. E nós fizemos um momento de adoração, com corinhos, assim. É adoração mesmo. E lá, para a madrugada, quando o sono queria pegar, antes de entre uma mensagem e outra, a gente cantava alguns corinhos pentecostais e o pessoal acompanhava com violão, com bateria, com bandeira, aquela coisa toda, bandeirola, e era aquela alegria. E tinha uma moça cantando. E Deus me disse assim, olha, preste atenção, ela está cantando, mas todo louvor que é para falar o meu nome, para falar o nome do meu filho, para falar o nome do Espírito Santo, ela não fala. Preste atenção. E todo mundo cantando e caindo aquele poder, e eu fiquei atento. Eu tenho certeza que naquele dia foi a confirmação de um dom, que eu chamo isso de dom, embora ele não esteja classificado como os dons, mas assim, mas eu chamo, que é o dom do discernimento. E eu comecei a olhar para aquela moça, pastor Ricardo. Eu olhava para ela, e quando chegava o nome de Jesus, ela pulava, se calava. O nome de Deus, ela... Eu cantei mais uns 3 louvores para a igreja. Chegou uma hora que Deus me disse, agora você vai chamar ela à frente. E eu disse, você, moça, ela era mãe de um interno, isso era dentro de uma casa de recuperação. A minha escola, eu já contei, que se deu lá. As maiores batalhas espirituais que eu enfrentei foram lá. Depois eu vim ter conhecimento que era batalha espiritual, fui estudar, fui me aprofundar, fui ler livros, fazer curso, mas na prática, tudo eu vivi foi lá. E quando eu olhei para ela, que eu disse, minha, dei um passo à frente, e quando eu não precisei nem colocar a mão na cabeça dela, eu disse, a unção que está sobre este lugar, libera uma unção de libertação sobre esta mulher agora. O diabo falou na boca dela e disse, por que você veio me incomodar? Eu estava tão quietinho aqui, até cantando eu estava. E aí hoje, eu me posicionei um pouco a favor desse pastor conservador, e quando eu coloquei o comentário, Deus falou, volta lá nessa página de novo. E lembra o que aconteceu com você. Lembra a experiência que você teve. Logo, de fato, os espíritos eles podem enganar. Quando o pastor se refere, o senhor pode até ficar à vontade para discordar depois. Depois eu vou mandar o link do vídeo para o senhor assistir. E se o senhor quiser na outra sexta assistir e depois falar, fique à vontade. Aqui o senhor fala, o senhor sabe disso. Mas eu, na hora, defendi o pastor Marco Feliciano, depois voltei e deixei outro comentário lá, que eu fiquei meio em cima do muro, não gosto de ficar, mas na hora eu citei esse episódio que aconteceu e defendi o pastor Marco Feliciano. Sabe por quê? A Bíblia diz que Josué foi enganado. Ou seja, o espírito de engano, ele está dentro das igrejas. Eu quero contar isso e vou ler outro texto. Eu fui pregar em uma igreja, chegou um pastor muito renomado, muito, anelzão no dedo e tal. E eu lá embaixo, pastor Heleno, meu amigo, faz muitos anos que eu não vejo, que era pastor em uma igreja Assembleia de Deus, lá do setor do pastor Pereira, lá em Itaquera. Uma daquelas Coabs ali, acho que na Coab 2, uma igreja grande, linda, maravilhosa. O Heleno viu Deus me usar e ele disse, Fraim, tu é muito animado, cara. Tu vai pregar no culto de jovens. Eu fui. Estava até estreando um terno naquela noite, fui e tal. Quando eu cheguei lá, chegou um pastor, um anelzão, ele era da sede do Belém, e o pastor deu para ele fazer a leitura oficial, honrando ele. Depois deu uma oportunidade para ele dar uma saudação, explicou para ele que tinha um menino que ia pregar, um rapaz que ia pregar e tal. Ele disse, não tem problema. Ele pegou, olhou com o meio dos jovens assim, e ia para a igreja, e disse assim, olha, eu estou vendo um anjo aqui. Aí a igreja começou a glorificar a Deus. Depois ele pegou e disse, é mentira. Eu quis enganar vocês. Tá vendo como é fácil enganar crente?
Na mesma hora que ele estava com a oportunidade. Isso pegou meio ruim, o pastor não gostou, chamou a atenção dele, ele derrubou um iceberg no culto que eu ia pregar. Eu disse, Deus, o que é que eu faço agora? O pastor ele depois levantou a igreja, orou, e eu, os primeiros 10 minutos foi meio amarrado ali, eu repreendi toda a hóstia, eu parei um pouquinho de pregar, orei de novo, continuei a pregar, e Deus fez uma maravilha naquela noite, com grande avivamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que têm usado de engano nos últimos dias, elas estão no nosso meio. Logo, quando o pastor quis dizer, ele não quis dizer que são os irmãos que estão possuídos, que são os crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ele quis dizer que pessoas mal intencionadas estão prestando um culto a Satanás dentro das igrejas. Isso é muito polêmico, mas é muito sério. Porque se nós não tivermos dom de discernimento, me diga uma coisa, o que leva uma pessoa com espírito de sensualidade. Eu vou contar o episódio aqui, mas eu não vou dizer o nome da igreja, nem a região, porque é muito conhecido isso. Mas em uma igreja em São Paulo, havia um espírito de sensualidade tão grande na mulher do pastor da igreja, que ela ia com microsaias, e era uma igreja que a mulher do pastor ficava sentada em cima do púlpito ao lado dele. Ela ficava de um jeito que havia bolsas de aposta nos grupos do WhatsApp, apostando qual era a cor da peça íntima dela. Detalhe, durante a tarde ela mandava mensagem para os meninos, deixando eles alerta. Eles faziam a aposta. Me diga que espírito é esse? A pessoa está cultuando. Que pessoa é essa que está cultuando? Então, eu estou lembrando de todas essas coisas, e eu nem lembrei desse episódio, senão eu tinha narrado também na defesa do Marco Feliciano. Não que ele precise da minha defesa, mas que eu vi tanta gente batendo, tanta gente interpretando mal, que eu não consigo mais ver uma pessoa hoje sofrer, ser cancelada. Eu não faço vídeo, não faço nada, estou falando aqui, mas porque quando ele disse assim, o que nós precisamos nos últimos dias é o dom do discernimento. Discernir que espíritos. Eu não sei se o senhor conheceu um pastor chamado Matias do Português. Esse pastor era um homem muito usado por Deus. Tem um ministro da época do Sarney. Esse ministro estava com uma doença terrível. Há quem diga que era até um câncer. Ele orou por esse ministro. Eu não lembro agora se foi Dilson Funaro, se foi Maílson da Nóbrega, mas foi um ministro dessa época aí. Deus curou. O cara com laudo de câncer. Deus usava muito esse pastor, ele já passou para o Senhor. Eu vou lembrar o nome da igreja certinho e vou dizer na próxima semana. E esse pastor, ele chegou um dia na igreja, sempre ele chegava, todo mundo chegava na igreja, ele já estava, ele não se atrasava. Mas esse dia Deus se encarregou de mostrar algo para ele. E ele chegou na igreja, tinha duas irmãs no centro de oração, falando em língua, uma apontava para a outra e a outra ia para aquela coisa. Ele ficou 5 minutos olhando ali, ele era um homem muito de Deus. Deus disse para ele assim, essa língua é tão estranha que não é minha. Tu vai deixar? Na hora, ele pegou, repreendeu. As duas irmãs estavam possuídas por espírito maligno e estavam brigando em uma língua do inferno. Existe ou não existe? Será que Marcos Feliciano, quando ele disse na sua fala, e no vídeo que ele diz, eu fui ouvir o resto do vídeo, vou ouvir depois, ele fala assim, o que eu vou dizer é muito forte. Prometem que não vão se escandalizar, mas existe. Gente, nós estamos nos últimos dias. Eu fui correr, como o senhor sabe, todos os dias, de segunda a sábado eu corro, e corri 4 quilômetros de alguma coisa hoje. E eu vinha conversando com uma pessoa que a gente treina junto, que é uma pessoa de Deus, e eu não gosto de correr conversando, porque não faz bem, mas quando chegou perto da igreja católica, a igreja católica estava assim, eu passei por 2 hoje, lotada. Eu disse, tu tá vendo isso aí? Detalhe, as igrejas católicas, aqui na minha região, elas estão fazendo 4, às vezes até 5, às vezes até 6 missas durante o dia. Detalhe, todas as missas lotadas, com público diferente. O padre
não está conseguindo dar conta. Ele tem ministros que auxiliam, mulheres que auxiliam. Um avivamento entre eles, a igreja sim. Não tem onde parar carro. Estacionamento não cabe mais. E eu disse, o que é isso? E a minha amiga olhou para mim e disse assim, Efraim, é o fim dos tempos. Eu disse, é verdade, irmão. As pedras estão clamando. E o que é que está acontecendo? Eu fui a um culto de Santa Ceia, muito abençoado ontem, aliás, um abraço do meu amigo, pastor Dimas, pastor da minha mãe, pastor do meu pai. E acabou o culto, a gente ficou conversando. Ele disse, pastor, uma mensagem como essa nem todos querem ouvir. Eu disse, pastor, eu quero prestar minha solidariedade ao senhor, porque eu também tenho sentido isso. Sabe o que acontece? As pessoas ficam ouvindo a gente pregar, quando chega em casa diz assim, eu vou para a internet, porque na internet tem o que eu quero. Eu vou para a internet. Não interessa o que ele está falando. Eu parei um pouco, olhei. Tinham meninos de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos. Nenhum estava com o celular na mão. Eu disse, até Jesus voltar eu vou lembrar dessa cena. Porque eu não aguento mais ir pregar nas igrejas e a mãe empurrar um tablet enorme na mão do menino assim e o menino ficar com fone no ouvido jogando com o celular. Enquanto aquela outra mãe que não pode dar um celular pro filho, o filho fica assim, deixa eu brincar. Eu não acredito. A missa lotada, crianças de 4 anos, ninguém com o celular na mão, todo mundo de olho fechado, quietinho. Quer dizer que o meu irmão católico consegue ensinar a criança dele, o filho dele, a filha, e eu não consigo ensinar a minha família, os meus filhos, meus sobrinhos? Não. Está na hora de revermos os nossos valores. Aí a gente faz campanha, a gente sobe monte, a gente dá dízimo, a gente faz propósito, a gente faz voto. O que mais que a gente faz? A gente faz clamor do meu dia, clamor de sexta-feira. O que é que a gente faz mais? Hã? Tanta coisa e não recebe a bênção. Então, na hora de rever isso aqui, ó. E eu quero ler o próximo texto. É um texto forte. Porque as pessoas, elas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer. Não. Parece a ideia que eu tenho é que nós estamos vivendo como se fosse a vida inteira ficar aqui na Terra. A ideia que eu tenho, a sensação que eu tenho, é que os testemunhos de Jeová, com todo respeito aos meus amigos TJ, que eu amo, tenho gente próxima a mim que respeito demais, mas parece que os testemunhos de Jeová estão pregando para ir para o céu e nós para ficarmos aqui. A ordem inverteu. Eu lembro que quando eu era jovem, os meus colegas da mocidade, eles faltavam a aula para ir para o culto de Santa Ceia. Chegava no professor e dizia, professor, não dê a prova tal dia não, porque eu tenho um culto de ceia. Alguns, a escola vizinha à nossa igreja, liberava, os meninos iam, ceavam e voltavam para a aula de novo. Você chega no culto de Santa Ceia dia de semana, porque aqui, boa parte das igrejas de Natal, é no dia de semana. Você chega, olha, vamos ouvir a mocidade, 5 jovens. A mocidade de 40, 5 jovens. 3 jovens. 4 jovens. O que é que esse povo tem de mais importante do que ir a um culto de ceia? Será que o shopping center é mais importante que um churrasco? Será que os fast foods, as pizzarias, é mais importante? Será que um reality show, será que o Netflix é mais importante? Eu não vou dizer sinto muito, não. Eu não vou dizer me desculpe, não. Não digo isso, não. Porque eu não peço desculpa quando eu estou pregando de uma palavra que ela produz efeito, uma palavra de confronto. Eu não sou homem de pedir desculpa, não. Eu estou orando para que Deus liberte você. Para que você tenha um encontro com Deus e que você seja liberto dessa mesmice. Porque desse jeito, você vai para qualquer lugar, menos para o céu. Eu não sou o dono do inferno. Não tenho a chave do inferno. Mas eu prego aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus manda que eu tenha compromisso. Eu
preciso ter compromisso com Deus. Nós queremos tanto ser abençoados. Queremos tanto um avivamento. Eu não vou dizer o nome da moça, porque é falta de ética, eu não vou dizer. Mas tem uma moça que ela é uma influencer gospel. Ela teve aqui na minha região aqui, ela é muito conhecida. Teve aqui na minha região há 15 dias atrás, 15, 20 dias aproximadamente ou mais. E ela é muito famosinha. Estou quase dizendo o nome dela, mas não vou dizer não. Mas quem é inteligente vai pegar, agora que eu vou dar uma dica. Ela diz assim: você tem um minuto? Teve aqui. Eu não tenho nada contra esse camarada, até gosto dele. Quando eu digo até gosto, parece arrogância da minha parte. Não é. Ele tem a mesma origem que eu tenho. Uma origem assembleana, um conhecimento, uma estrutura. Mas ele resolveu ir para outro caminho. E eu gosto, gente. Se existe alguém que gosta de pular do poder, que gosta do mover, que gosta da glória, pense, sou eu. Ela teve aqui. Gente, vieram ônibus para ver essa mulher. Gente veio do interior, veio de outros estados. Simplesmente sabe para quê? Para chegar e ela só colocar a mão na cabeça. Gente, uma pessoa que tem coragem de orar por você e parar a oração e dizer assim: faz o pix que eu continuo a oração. Na boa. Minha tia Rosane, seja bem-vinda. Na boa, em nome de Jesus. Eu não aceito um negócio desse. Quer dizer que o senhor, eu oro pelo senhor, aí eu paro a oração, espero o senhor fazer o pix, aí eu termino a oração e ele abençoa. Não. Isso é tudo, menos evangelho. Pode ser qualquer coisa que você chamar, só não é evangelho. Não é. Eu digo isso com muita certeza. Eu digo isso com muita certeza. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E por que eu falo? Porque nós precisamos nos conscientizar do que Jesus está dizendo. E aí nas outras lives que nós fizemos, nós já vamos orar em Mateus. Eu tive que recorrer aqui à minha concordância aqui. Olha o que diz Mateus em 12:45. Diz assim, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá com essa geração má. Guarda esse texto. Mateus 12, do 43 até o 45. Sabe quem é que está mais perto de ser influenciada por espíritos malignos? É o liberto. É o texto que diz. Porque quem está sob o domínio das trevas, é como diz aquela música, está dominado, está tudo dominado. Eu, particularmente, eu digo isso, eu sou de uma época em que as pessoas se afastavam de dentro da igreja, sim ou não? Se afastavam. Só o que é que está acontecendo? Hoje as pessoas ficam afastadas dentro da igreja. Que estratégia é essa? Por qual motivo, razão e circunstância? O inferno e seus asseclas e o inimigo têm mudado a estratégia. Simples. Antigamente ele gravou camarada de combate, sim ou não? Agora ele está ferindo aquele. Estratégia de guerra. Para cada um ferido, você precisa no mínimo de 1 ou 2 para carregar.
Aí você pega aquele que poderia estar ajudando o outro, está indo atrás daquele que está ferido, está carregando aquele que está ferido. E nós? O que é que nós estamos fazendo? Eu conheço amigos, pastores, amigos meus, que me procuram e dizem, Efraim, me faz um planejamento aí que a minha igreja precisa crescer. A gente ora, faz um planejamento, mostra para eles. O cara fala, não. Agora eu estou com medo da minha igreja crescer, melhor não. Muito obrigado, eu vou deixar para implantar isso aqui mais na frente, eu não tenho condições agora. E gente que tem medo, mentalidade pequena. Deus chamou o camarada para ser águia, mas ele quer ser galinha. Mentalidade de galinha. Pouca. Deus chamou o camarada para voar, para liderar, mas ele tem a mentalidade pequena. Então não adianta. Não adianta. Nós temos muito que tomar cuidado com o que nós estamos lendo, vendo e ouvindo. Quem é que fala ao seu coração? O que é que você lê? O que é que você ouve? Eu lembro-me de um tempo atrás, eu trabalhava em São Paulo, numa escola de gente rica, num bairro muito rico, fazia segurança lá. Chegou um irmão com um livro, eu até tenho esse livro, e coincidentemente ele tinha o mesmo livro que eu tenho. Ele pegou o livro e disse, Efraim, esse livro é poderoso. Eu vou buscar um livro muito poderoso ali. Eu pensei que ele ia vir com a Bíblia. O cabo me veio com 7.000 pensamentos e ilustrações. Olha, Efraim, quando eu estou triste, eu disse, rapaz, quão miserável é tu, rapaz. Eu gosto tanto de tu, mas tu é o mais miserável, viu? Ele disse, mas por que você fala isso? Eu digo, meu irmão, eu pensei que tu ia vir com a Bíblia. Tu me vem com esse livro. Tu não tem vergonha na cara não, rapaz. Tu é um servo do Senhor. 7.000 pensamentos de Aristóteles, de Platão, de Teobés. Eu quero saber o que disse Platão, meu irmão. E olha que eu sou de filosofia. Eu estou pouco me lixando com o que disse Platão, Aristóteles. Meu irmão, eu quero saber o que a Bíblia diz, o que Jesus diz. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não estou menosprezando a ciência, porque eu sou um homem do ambiente acadêmico, homem da educação. Eu estou dizendo que a minha prioridade é o reino de Deus. Eu me posiciono diante desta palavra aqui. Ela é fiel e verdadeira. Seja todo homem mentiroso. E a sua palavra de Deus que é verdadeiro. Eu nunca perdi um debate contra marxistas. E olha que eu dava aula que eu tomava paulado o dia inteiro. Eu sou combativo mesmo. Na força de uma leoa parida. Se eu não sirvo para defender a bandeira do evangelho, eu não sirvo para ir para o céu. Eu vou estar vendo, rapaz, as pessoas falarem mal dos meus amigos pastores, das igrejas. Meu irmão, você não pega um espírita falando mal do espírita. Você não pega um testemunho de Jeová falando mal do testemunho de Jeová. Você não pega um adventista falando mal do adventista. O que mais? Você não pega Rosa Cruzes. Você não pega racionalismo cristão. Você não pega um teosofista. Você não pega um muçulmano. Você não pega ninguém. Mas por que que a igreja brasileira tem prazer de ir para a internet e se degladiar? Por que isso? E aí eu quero falar uma coisa que o senhor falou com muita propriedade. Para eu denunciar o prédio torto, eu não preciso dizer que ele está torto. Basta eu caladinho fazer um prédio correto, retinho do lado, todo mundo que passar a rever. Peraí, esse aqui está correto, esse aqui está torto. Eu tenho que tomar cuidado. A chance, e eu vou dizer uma coisa, hein? Eu vou usar uma palavra aqui que não existe, mas eu vou usar. Se existe alguém de corpo fechado, dos muitos que existem, eu sou um. Porque eu nunca manifestei ação demoníaca. Eu já fiz coisas terríveis. Mas nunca manifestou. Nunca que o diabo falou pela minha boca. Nem quando eu fiz coisa errada. Nunca que houve uma possessão. Somente o Espírito de Deus fala sobre mim. Por que eu digo isso, irmão? Eu não concordo com essa ideia de corpo fechado, não. Mas eu quis ilustrar. Por favor, cuidado, hater, não faça recorte. Por favor, entenda que eu estou usando uma figura de linguagem. Por que eu estou dizendo isso?
Porque o que nós estamos vendo? Eu tenho entrado na casa de pessoas evangélicas, cristãos, dizimistas, tradicionais, e tenho ido expulsar espíritos, demônios, atormentadores de pessoas que estão sob o jugo das trevas. Detalhe, o inimigo tirando vontade do camarada comer, se alimentar, mexendo panela, mexendo móvel de lugar, mudando geladeira de lugar, balançando rede. Eu fui numa casa, eu estava indo caminhar, nessa época eu não corria, eu caminhava, e eu levei 5 pessoas comigo. Eu disse, vocês estão prontos que vocês vão ouvir? Quando eu comecei a orar, o inimigo lá no quarto começou a mexer o berço do bebê da mulher. Uma casa onde o camarada tinha tirado a vida, o proprietário da casa. Numa sexta-feira, como hoje, ele deu dinheiro para a esposa ir para a feira lá em Bahia Formosa. Ela pegou, foi para a feira, quando voltou, ele estava, ó. E Deus me mostrando o que estava acontecendo na casa daquela mulher. Essa não era crente. Uma católica na cidade. Ai, pastor, ele estava lhe procurando porque ele diz que o senhor espanta as coisas, que o senhor... Não, eu oro. Quem expulsa é Deus. Eu expulso na autoridade. Quem manda para longe é Deus. Mas às vezes nós oramos, as pessoas recebem o início de uma libertação, pastor, sabe o que acontece? Não dão continuidade. Aí acontece isso aqui. Volta pior. Eu já vi camarada que nem bebia. De vez e nunca. E o cara nem gostava. Uma vez por ano o cara tomava uma taça de vinho. Depois o cara sair, se afastar e complicar. Depois o cara beber da número 1 a 51. O cara detestava cigarro, passou a fumar maconha, passou a fumar crack, passou a cheirar. Por quê? Porque cada espírito, se ele tinha 3, cada um com 7, ele passou a ter 21. Agora imagina se ele tinha 10 demônios. Cada um trazendo 7. Faz a conta. Dá 490. Dá 49. Sabe o que eu gosto? Eu tenho saudade de quando eu ando assim num lugar assim, ó. E daí a pessoa olha pra mim e fala assim, o que é que você tá fazendo aqui? Eu tava contando pra minha mãe esses dias, ela deu risada. Eu disse que eu vinha há uns 2 anos, e de época, eu deixo meu cabelo crescer, e eu vinha andando, eu ia numa missão, eu com minha bolsinha nas costas, a minha Bíblia, o meu carregadorzinho, material, uma água, o óleo, eu ia numa missão, e o camarada gritando atrás de mim, padre, 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 e eu digo, eu não sou padre, e o cara me enchendo a paciência, padre, 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 eu disse, eu não sou padre, rapaz. Até que eu parei perto de uma casa, e a mulher disse assim, moço, atenda ele, é porque o senhor é muito parecido com o padre que era daqui da cidade, pastor. Aí eu disse, tá bom. Aí eu peguei, então tá bom, você tá achando que eu sou padre? Eu não vou fazer que nem o padre, eu sou pastor, eu vou orar. Aí eu comecei a colocar a mão na cabeça dele, quando eu comecei a expulsar todo tipo de coisa, aí o homem caiu duro, ele caiu duro e ficou duro. Aí a mulher gritou, ai pastor, você matou ele. Eu digo, eu não matei ninguém. Se é os demônios que estão matando ele, eu tô aqui olhando para Deus dar vida a ele, tu vai dizer que eu tô matando ele, rapaz. Eu matei coisa nenhuma. E ali naquele momento, quando eu olhei aquele que matava pálido, o inimigo querendo matar ele ali, eu fui no ouvido e disse, Deus, devolve a vida para esse cidadão agora. Satanás, você não vai matar com esta vida aqui. E eu digo, retorne agora, seja repreendido, espírito da morte, espírito do vício. Libere ele para ser feliz. Aí ele, ai pastor, ainda bem que você me chamou. Eu disse, por quê? Eu estava num lugar horrível. Eu digo, então cuidado, não você vai para lá. Já viu? Senão que Deus deu. Se você continuar cheirando, fumando, bebendo, destruindo o corpo, o templo morado do Espírito Santo, vai para lá. Aí a mulher disse, ai pastor, tão rápido, o senhor nem colocou a mão na cabeça dele e ele caiu e também rápido ele voltou. Eu digo, é porque Deus faz assim. Não deu tempo para colocar, o homem caiu em via pública. Pá! Isso porque ele vinha nas minhas costas dizendo, meu padre, me abençoe, meu padre, me abençoe, meu padre. Eu fui ficando, eu virei, eu digo agora, ó, eu não sou padre coisa nenhuma, eu sou pastor, com todo respeito ao padre, eu não sou. Tá me confundindo, eu vou orar por você. Então, o que é que nos falta? Como igreja, pastor, exercer aquilo que você estava falando. A palavra que Deus usou a sua vida hoje foi tremenda. Eu estava aqui assim, só recebendo. E atentamente
mente toda, eu vou assistir essa live de novo, porque aquela palavra que o senhor ministrou hoje foi poderosa. Nós temos que tratar o problema na gênesis, na origem do problema. E eu não quero pregar de novo, porque existia um problema. E o pai pensava de um jeito, a mãe pensava de outro, e a mãe quis dar um jeito, e não precisamos de dar jeito para que Deus abençoe nada. Eu tenho que fazer somente a minha parte. Exatamente. Quantas vezes o Efraim procede como Jacó? Mas Jabó que está aí. Peniel está chegando. De Peniel ninguém escapa. E feliz é aquele que se encontra com Peniel. Porque tem gente que nem Peniel vai passar. Porque Deus já deu tanta oportunidade que não vai passar a Peniel. Pastor, nós vamos orar neste momento. Eu não vou nem me ater aos pedidos, já está um pouco tarde. Eu ainda tenho que atender uma pessoa ainda hoje. Só vou dizer algumas coisas aqui. Fique à vontade. Tudo isso. Só vou pontear algumas coisas que o pastor Efraim falou, né? Desde o começo aí. O demônio pode entrar na igreja? Sim. Tanto que ele foi, estava tendo uma reunião no céu e Satanás foi até lá, tá? Esse é um outro ponto. Amém? Não é as paredes que impedem Satanás, é a sua vida. Se tem um lugar que você acha que mais tem demônio, é a igreja. Porque quantas pessoas vão lá para ser liberta, quantas pessoas vão lá para ser curada, quantas pessoas vão lá para ter uma vida com Deus, tá? Se a igreja se ela só tem membros que não pecam, então eles já estão chamando Deus de mentiroso. A própria palavra diz isso. Amém? Já começa por aí. E quando você peca, você dá legalidade. Tá certo? Então tem tudo isso. Então, essa noite é uma noite de você quebrar essa legalidade. Verdade. Nós, se pensarmos bem, toda manhã que nós levantarmos, nós temos que aceitar Jesus novamente, porque a gente não sabe nem o que foi o nosso dia. A palavra, Jesus disse isso. A palavra vai dizer que se você olhar uma mulher e em seu coração você cobiçar, já pecou. E aí? Você acha que você olhou para uma mulher com intenção ou não? Então, por via das dúvidas, meu irmão, peça perdão a Deus. Procure andar como um salvo. Ah, eu não preciso estar na igreja. O problema é esse. A gente não precisa andar na igreja. Mas Deus mandou eu fazer, então eu vou fazer por obediência. Eu vou fazer o que Ele pediu para mim. Porque se você não estiver na igreja, você não pode tomar Santa Ceia. Como você vai tomar Santa Ceia? Se você não toma Santa Ceia, o Senhor diz assim que você não tem parte com Ele. Simples assim. Como que você vai tomar Santa Ceia? Você precisa andar em unidade. Você precisa estar na igreja. Para você tomar Santa Ceia, você também tem que estar bem diante do Senhor Jesus. Para você entregar uma oferta, você também tem que estar bem com o seu irmão. A palavra fala assim, se você não estiver bem, você tem que deixar a oferta no altar, ir lá e reconciliar com o seu irmão. Mas essa noite é uma noite de libertação. É uma noite de cura. É uma noite de transformação. Os que estão mais próximos do pastor Efraim, que está nessa live, se sentirem algo, tá? Assistindo essa live. Falou, tive uma dor de cabeça, senti algo muito forte aqui, procure ele vai orientar vocês, tá? Se você puder ir pessoalmente, conversar com ele, melhor ainda, tá bom? O que nós estamos aqui como homens e servos do Senhor Jesus Cristo. Pois não é o Ricardo que te liberta, não é o Efraim que te liberta. Quem te liberta é Jesus Cristo. Para isso acontecer, você também tem que estar com o seu coração aberto. Amém? Nós vamos começar. E eu peço que você coloque a mão no seu coração e na sua cabeça. E você repita comigo. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos,
diante dos principados e potestades e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu reafirmo que Jesus Cristo de Nazaré é o Senhor, o meu Salvador, o meu Rei e o meu Deus, a quem sirvo, não sirvo a nenhum outro. Declaro que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Reafirmo que já renunciei a Satanás e seus demônios e a todas as suas obras. E para deixar isso bem claro, passo a renunciar, colocando sobre a cruz de Cristo e pedindo perdão ao Senhor aos seguintes pecados. Renuncio todo o meu envolvimento no catolicismo. Renuncio qualquer vinculação do meu nome a qualquer santo católico, desligando espiritualmente esta vinculação. Peço perdão pelo pecado da idolatria e cancelo toda veneração e adoração que dei aos santos. Coloco o sangue de Jesus Cristo e o poder da cruz entre a minha vida e todas as maldições que vieram sobre mim em decorrência desses pecados. Renuncio todas as velas que acendi para qualquer tipo de ídolo ou espírito. Renuncio todas as imagens de qualquer tipo que possuí ou possuo. Cancelo, em nome de Jesus Cristo, toda veneração e adoração que dei a elas. Cancelo, em nome de Jesus Cristo, todo relacionamento da minha vida com os demônios por trás dessas imagens. Renuncio e cancelo e torno sem efeito, em nome de Jesus Cristo, todas as rezas que rezei. Renuncio ainda a todas as festas religiosas que participei. Desligo espiritualmente todo efeito das mesmas sobre a minha vida. Renuncio a todo o meu envolvimento com o catolicismo e declaro, em nome de Jesus Cristo, que quebrado está sob todo o direito de Satanás e seus demônios de atuarem em minha vida em decorrência desse envolvimento. Quebrado está ainda as maldições que vieram sobre minha vida em decorrência desse envolvimento. Práticas diversas, renuncio todas as simpatias que eu fiz ou que eu mandei fazer para mim ou outras pessoas. Desligo espiritualmente, em nome de Jesus Cristo, e todos os seus efeitos e declaro que está quebrado todo o direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Renuncio a todos os bendizimentos que recebi e fiz e que levei a outras pessoas a receber. Desligo espiritualmente todo efeito desse benzimento e rompo, em nome de Jesus Cristo, qualquer relacionamento com as entidades e demônios envolvidos. Quebrando está todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Renuncio a todos os amuletos, pautas, talismã que possuí ou possuo qualquer objetos com o fim de dar sorte ou livrar-me de qualquer mal. Desligo-me, em nome de Jesus Cristo, todo efeito espiritual desses objetos sobre a minha vida. Renuncio a todos os meios de adivinhação que consultei ou realizei. Peço perdão ao Senhor por esses pecados e desligo agora, em nome de Jesus Cristo, todo efeito espiritual do mesmo sobre a minha vida. Está quebrado todo o direito de Satanás e seus demônios atuarem em minha vida em decorrência desses pecados. Música, renuncio a todas as experiências místicas que realizei. Renuncio ainda a todos os poderes paranormais que desenvolvi, todo o poder da mente, todas as visões de vulto, audições de vozes, visão de espíritos, pressentimentos e coisas semelhantes a essa. Desligo espiritualmente todos os efeitos desses atos sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo está quebrado direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desses pecados. Renuncio a todo envolvimento e prática que fiz
na nova era e desligo espiritualmente todos os efeitos desse envolvimento. Desligo-me sobre o meu corpo, em nome de Jesus Cristo, tudo que foi ligado pelo poder das trevas. Renuncio ainda todos os poderes paranormais que desenvolvi através desse envolvimento. Quebrado está todo o direito de Satanás e seus demônios sobre a minha vida em decorrência desse espiritualismo. Renuncio todo o meu envolvimento com espiritismo kardecista, com umbanda, candomblé, quimbanda, magia negra e outras linhas de feitiçaria da macumba e do uso de poderes mágicos. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio às consagrações da minha pessoa feita a qualquer entidade. Desfaço espiritualmente todo o pacto com Satanás e seus demônios, feito por mim ou por meus antecedentes, envolvendo minha vida e a dos meus descendentes. Torno assim, sem efeito, todos os termos desse pacto, cancelado todo o direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida e dos meus antecedentes em decorrência do mesmo. Renuncio ainda todas as funções que ocupei nessa seita e renuncio a todos os rituais que realizei para poder ter uma função que ocupei. Renuncio a todos os atos que me comprometeram com qualquer entidade, em nome de Jesus Cristo. Seitas, renuncio todas as seitas e religiões que me envolvi. Declaro que nenhuma religião leva a Deus, mas somente Jesus Cristo. Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao verdadeiro Deus, a não ser por Ele, Jesus Cristo. Ele é o Senhor e é o caminho para Deus. Renuncio assim a todas as doutrinas dessas religiões e todos os seus ensinamentos. Renuncio todos os sacrifícios que dei nessas seitas, todas as rezas, incensos, venerações. Renuncio a tudo o que eu comi ou bebi. Seitas, e desligo todos os efeitos espirituais desses atos sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo, peço perdão ao Senhor por contribuir financeiramente para as seitas com que me envolvi. Peço ao Senhor que envie seus anjos aos locais das religiões, seitas e centros que frequentei e coloquei o sangue de Jesus Cristo sobre o meu nome. Registros existentes nesses locais. Desligo espiritualmente qualquer vinculação da minha pessoa em nome de Jesus Cristo. Peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados de sedução, lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, masturbação, pornografia, orgia sexual, libertinagem, estupro, feiticismo, pedofilia, entre outros, e qualquer outra perversão sexual. Coloco todos esses que pratiquei sobre a cruz de Cristo. Recebo o perdão do Senhor e declaro que minha vida sexual está completamente lavada no sangue do Cordeiro, que morreu por mim. Em nome de Jesus Cristo, todas as maldições que vieram sobre a minha vida em decorrência desse pecado, desligo também, em nome de Jesus Cristo, a condição de ter sido uma só carne com todos os parceiros sexuais fora do casamento. Em nome de Jesus Cristo, eu retiro deles, tomando de volta para mim tudo que era meu, que neles tenha permanecido, e retiro de mim tudo que tem sido deles, tenha permanecido em mim, desvinculando totalmente deles em corpo, alma e espírito. Peço perdão ao Senhor pelo pecado de ter praticado aborto ou ter concedido na realização. Peço perdão pelo pecado de ter tido pensamentos de morte e de ter atentado contra a minha vida. Peço perdão de ter desejado mal ou morte de alguém. Libero sobre essa pessoa a bênção de Deus e declaro que a perdoe em nome de Jesus Cristo. Cancela sim, em nome de Jesus Cristo,
toda maldição que veio sobre mim em razão desses pecados. Quebrado está todo direito legal de Satanás, de todo espírito de morte sobre a minha vida, que expulsa agora, em nome de Jesus Cristo. Peço perdão ainda pelos pecados de alcoolismo, fumo, droga, hipocrisia, jogo de azar, roubo, furto, glutonaria, assassinato, brigas, palavras torpes, pragas, avareza, ganância, úlcera, redenção do dízimo, sonegação, agressividade, ira, vingança, ódio, destruição, medo, ansiedade, confusão, mentira, preguiça, acepção de pessoas, consumismo, traição, palavra maligna, blasfêmia, tomar o nome de Deus em vão, não santificar o dia do Senhor, colocado inveja, obediência a Deus e desobediência aos pais, desobediência a Deus, desobediência ao Pai, engano, murmuração, todo tipo de idolatria, corrupção, dolo, injustiça, maldade, incredulidade, rebeldia, orgulho. Coloco todos os meus pecados sobre a cruz de Cristo. Recebo o perdão de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, quebro todas as maldições que vieram sobre a minha vida. Quebrado está todo direito legal de Satanás e seus demônios sobre a minha vida. Toma agora a armadura de Jesus Cristo e me fortaleço. Agora você vai colocar a mão assim, ó, e fechar assim como um guerreiro. E diz assim: toma agora toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E me fortaleço. Me fortaleço. Com todos os seus poderes. Com todos os seus poderes. Para continuar. Para continuar. Lutando. Contra as trevas. Contra as trevas. Em nome de Jesus. Agora eu vou fazer uma última oração para você. Cubra ele, Senhor Jesus, com o teu sangue, com o sangue do Cordeiro. Não permito, Senhor, que Satanás e seus demônios venham contra a vida deles. Nem contra a minha família, nem contra a família deles, nem contra os nossos bens, nem contra o meu bem, nem contra nada que comigo relacione sobre nenhuma retaliação. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos livres dessa opressão e prisões que nós nos encontrava neste momento. Obrigado, Jesus Cristo, por o Senhor nos livrar, por o Senhor nos limpar e nos restaurar esta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí. Nós estamos de posse disso que foi ministrado, desta oração, e só nos resta agora agradecer. Pai, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Quase 1h30 que nós prestamos esse culto, esse trabalho de libertação, que eu sei que o Senhor alcançou vidas e vai continuar alcançando, porque este conteúdo vai ficar aqui. Toda retaliação foi desfeita, está sendo contra nós, contra os nossos familiares, contra os nossos animais de estimação, contra a nossa casa, contra os nossos bens, contra tudo que nos pertence, porque nós somos os teus servos. Toda obra do mal foi destruída, aniquilada. Pessoas receberão cura do corpo físico, cura na alma, cura na mente. E o teu nome será mais que glorificado. Nós concordamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Amém. Deixa eu só soltar uma canção aqui, enquanto eu dou os avisos aqui, bem rápido. Ela estava aqui, eu deixei 10 minutos o tablet aqui, porém a prioridade era a oração. Amanhã nós temos o clamor do meu dia, domingo também, e temos também o momento devocional Candura, que será gravado mais cedo amanhã no horário habitual, e todos irão receber em nome de Jesus. Continue orando por nós. Deus está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle. Eu estou mudando essa frase. Ele nunca perdeu o controle.
E quando você ouvir alguém dizendo que Deus tem pressa, pressa é um defeito de quem anda atrasado. E Deus não anda atrasado. Ele chega no tempo certo. E essa canção tem tudo a ver. Porque você está recebendo alívio. Eu e o pastor Ricardo, a gente vai precisar tomar um banho, colocar essa roupa aqui para lavar. Porque eu estou sentindo um peso. Mas é o peso que essas pessoas estavam, a carga vem sobre a gente, e a gente agora também será aliviado, porque o Senhor está nos aliviando. Porque cumprimos a parte que o Senhor nos mandou. Pastor Ricardo, fique à vontade para as suas considerações finais. Nós já oramos. Eu quero só deixar o senhor fazer suas considerações finais e depois nós vamos encerrar em nome de Jesus. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, me dar essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, meu amigo, porque antes disso eu não participava, né, de live. Eu ia fazer uma na igreja, mas eu mesmo não gosto muito. Eu gosto muito daquele contato, mas não é da forma que eu quero. Né? Não estou aqui para fazer a minha vontade, mas aquilo que Deus colocou no coração. Creio que muitas pessoas vão ser alcançadas. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós também temos pessoas que nos ajudam. Nós também queremos ajudar você. Nós chegamos ao ponto que nós estamos, não quer dizer que nós somos super-homens ou supermen que estamos ministrando a vocês aqui. Não é isso. Não é isso. Nós fazemos isso porque nós entendemos o quanto é difícil essa luta. Por isso que nós estamos colocando à disposição para ajudar vocês. Tá? Que Deus abençoe o final de semana de cada um de vocês que estiveram na live, vocês que vão estar assistindo. Que Deus abençoe o dia de vocês. Não sei o horário que você vai estar vendo isso, essa live. Deus abençoe você. Tenha certeza no seu coração. Você é de Jesus Cristo. E Satanás nenhum vai te tirar desse caminho. Somente uma pessoa pode dizer aonde você vai chegar. A única pessoa que pode colocar uma barreira onde você vai chegar é você mesmo. Negue a si mesmo. Siga a cruz. Meu amigo. Amém. Então é isso aí. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Ricardo. Louvo a Deus. O senhor tem sido um parceiro. Toda vez que tem essa live, eu recebo direct, eu recebo mensagem no meu WhatsApp. As pessoas entrando em contato. Eu vou deixar os comentários aqui abertos. Quem quiser comentar. E se tiver alguma coisa que desagradar, a gente vai lá. Algum hate, alguma coisa, a gente retira o comentário, porque nós temos esse controle. E Deus está no controle de tudo. Deus abençoe cada um de nós. E nos dê uma excelente noite de sexta-feira. Porque Ele continua no controle. Ele não está. Está é verbo transitório. Deus continua no controle. E é como está cantando essa canção aqui ao fundo. A nossa irmã Patrícia está cantando. Não se turbe o vosso coração. São João, capítulo 14. Nós não vamos nos turbar, porque Ele está conosco. Só nos resta cumprir o idem, cumprir a sua vontade. Obedecê-lo. É isso que nós precisamos. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Ou um bom dia para quem vai assistir. Ou uma boa tarde. Eu não sei. Não importa. Você está sendo alcançado por algo que Deus preparou. É algo que vem dos céus. É algo que nasceu no coração de Deus. A gente não planeja. A gente só ora e Deus direciona. Até sexta-feira que vem. Ou melhor, até amanhã, meio-dia. Em nome de Jesus. Até domingo, até segunda. Nós estamos na luta. Em nome de Jesus. Meu amigo, um fraternal abraço. Te amo em Cristo Jesus. Deixa um abraço à pastora, à sua família. Eu amo vocês. Vocês são bênçãos na minha vida. E no decorrer da manhã de sábado, a gente vai se falando, conversar um assunto contigo. Uma orientação tua. Vou abrir meu coração no assunto contigo. E no decorrer da manhã desse sábado, a gente conversa, tá bom? Beijão no coração. Tu estás aí porque tu quer, ó. Teu lugar é aqui. Tá bom? Fica com Deus. Isso aí.